Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso sobre via aérea em contexto de terapia intensiva. Meu nome é Felipe Cavatoni, nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre o algoritmo de via aérea, tanto convencional quanto algoritmo de resgate, que se aplica sobretudo àqueles casos de via aérea difícil. E nessa primeira aula a gente vai falar sobre o nosso algoritmo Approach. Eu vou trazer um caso clínico para vocês que talvez vocês se identifiquem, tá? Ou caso fictício, mas que pode acontecer com qualquer um de nós. Imagina vocês que vocês estão de plantão, né, e vocês receberam um paciente de sexo masculino de 28 anos de idade, com quadro de insuficiência respiratória hipoxêmica por um provável mecanismo de sepse de foco pulmonar. Ele estava em segmento no hospital externo, né, num contexto de uma descompensação de um quadro de insuficiência cardíaca, e ele foi transferido para o hospital atual essa manhã. Foram coletadas culturas, iniciado o tazocin para o paciente, e chama a atenção que de história pregressa ele tem um IMC de 50, então ele tem uma obesidade mórbida. Além disso, ele tem uma insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção de 30%. Optado por realização de VNI durante a manhã, inicialmente por 60 minutos, mas depois que de uma hora em VNI, quando tiraram a máscara, a pressão positiva, ele começou a desaturar. E foi optado por mantê-lo na VNI por mais tempo, até mais conduta aí muito ortodoxa, né? Depois de 3 horas, foi optado por a instalação do catéter nasal de alto fluxo, e nesse momento ele está com fluxo de 40, uma FI de 100%, e foi optado por proceder à intubação no início do plantão da tarde. Nesse momento, ele está com uma frequência cardíaca de 132, saturando 91%, no catéter nasal de alto fluxo, e ele está com uma pressão arterial sistólica de 85, diastólica de 65, então uma pressão bastante convergente, uma média de 72. Então, o paciente foi mantido em ventilação não invasiva como pré-oxigenação com uma saturação de 100%. Foi optado por intubá-lo com propofol 80 mg ou 8 ml, ketamina 120 mg e optado por utilizar o roucurônio 150 mg. Feito o checklist para intubação, e nesse dia especificamente o videolaringo não estava funcionando, foi optado por proceder à intubação com uma laringoscopia direta, uma lâmina 3. Foi feita a primeira tentativa por um médico menos proficiente e logo na primeira tentativa, né, de uma laringoscopia direta, não foi possível a visualização da veia aérea do paciente. E feita a tentativa de resgatar a oxigenação com uma ventilação manual e mesmo assim sem sucesso. Então a equipe foi lá, acoplou o ambu e mesmo ventilando o paciente, ele não recuperou a sua oxigenação. Ele apresentou uma dessaturação, então ele ficou com uma saturação de oxigênio em torno de 73% e foi iniciado norepinefrina 40 ml hora. Tá? Feita uma segunda tentativa por um médico mais proficiente e novamente teve uma falha da laringoscopia direta, né, e novo resgate, mesmo assim o paciente não saturou melhor. Terceira tentativa, feita pelo médico ainda mais proficiente, uma falha de laringoscopia direta com supostamente uma lâmina 4. E o paciente acabou intercorrendo com uma parada cardiorrespiratória. Nesse momento foram instituídas as manobras de reanimação cardiopulmonar e foram feitas múltiplas tentativas. Tentado o uso de bugie, sem sucesso, tentado a passagem de uma máscara laríngea também sem sucesso. Feito o acionamento da equipe de anestesiologia após 25 minutos de reanimação. Chegou o médico anestesiologista, ele reconheceu que a lâmina do laringoscópio direto, identificada como uma lâmina 4, era na verdade uma lâmina 3, então tinha até mesmo um equívoco na identificação da lâmina. Solicitada a troca do material, agora sim com uma lâmina 4 verdadeira, efetuada a intubação com necessidade de burp e ainda assim com grande dificuldade por parte do médico que obteve sucesso na intubação. Foi mantida a reanimação por mais 60 minutos e, infelizmente, o desfecho desse paciente aqui hipotético foi o óbito. E aí, esse caso bastante emblemático, mesmo sendo caso hipotético, ele nos suscita diversos questionamentos, como, por exemplo, onde nós falhamos, por que que nós falhamos e como que a gente pode melhorar para evitar que eventos como este aconteçam na vida real. E existem diversas causas de falhas já relatadas e bem descritas na literatura quando a gente considera manejo de VI. Existe a falha em identificar pacientes com risco de complicação. No caso, esse paciente era obeso,
já tinha uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, foi mantido mais tempo na ventilação mecânica não invasiva, falha na formulação de plano para intercorrência, falha em obter e usar material apropriado, no caso emblemático a gente viu um erro na identificação da lâmina de laringoscopia, falha em reconhecer uma falência de via aérea, falha em transicionar para os próximos passos. Então, insistir sempre na mesma estratégia é uma das principais causas de falha em processo de intubação. E falha em transicionar para o algoritmo de resgate, que basicamente é máscara laríngea e cricocirúrgica ou por punção. Tá? Então, geralmente, quando a gente maneja uma via aérea, quando a gente analisa o evento adverso de uma intubação não sucedida, né, que foi mal sucedida, a gente percebe que acontece uma falha e depois acontece uma série de outras falhas sequenciais, como se fosse um dominó, que culminam na parada cardiorrespiratória do paciente. Tá? Então, nosso objetivo aqui é estabelecer um critério para a gente poder avaliar, através de uma avaliação sistemática, o que pode ser feito para a gente evitar eventos adversos. Então, aquela ideia de que existe um médico que é muito bom em via aérea e a gente fica seguro porque ele está no plantão, essa ideia ela precisa ser retirada do nosso cotidiano. Tá? Então, a gente vai trazer à luz da ciência o que pode ser feito, né, para a gente poder aprimorar o manejo de via aérea de pacientes em contexto de terapia intensiva. E para isso eu trago para vocês o algoritmo Approach. Existem diversos algoritmos, mas eu gosto muito do algoritmo Approach porque eles são passos essenciais que se aplicam a qualquer paciente e sempre que possível eles devem ser aplicados. Tá? E é um acrônimo e cada letra tem um significado diferente. Tá? O A seria avaliação de via aérea e atribuir funções. O primeiro P é de pré-oxigenação. O segundo P de preparação. R de revisar os planos, O de orientar limites de alarme, A de administrar as medicações, C de confirmar a posição do tubo e o H, a gente não conseguiu fazer uma tradução para o português, mas em inglês seria hold, que é basicamente segurar o tubo até que a fixação definitiva do tubo já na via aérea do paciente seja estabelecida. Tá bem? Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas etapas. Primeiro, a avaliação da via aérea difícil. Quais são os preditores ou sinais que nos levam a ficar um pouco mais preocupado e um pouco mais reticente que o paciente pode ter uma via aérea difícil? Existem também diversos mnemônicos, mas eu trago para vocês um que eu acho mais completo e bastante factível de ser realizado na nossa prática, que é o algoritmo Lemon. O L do algoritmo Lemon significa look externally, que é olhar externamente. Então, só de olhar o paciente, a gente já consegue ter ideia se ele tem algum preditor de via aérea difícil. Por exemplo, presença de barba, pescoço curto, dentes proeminentes, pequena abertura bucal, distorções anatômicas, má oclusão dentária. Se o paciente está no contexto de um pós-operatório, né, de cirurgia de cabeça e pescoço, um paciente vítima de politrauma, qualquer coisa nesse sentido, com distorção anatômica, somente de olhar o paciente a gente já consegue saber se ele tem algum preditor de via aérea difícil ou não. O E é de evaluate, ou avaliação, e aí tem a regra do 332. O que significa essa regra? Para o paciente não ser considerado como preditor de via aérea difícil, ele precisa encaixar 3 polpas digitais da sua própria mão entre os dentes incisivos superior e inferior. Se ele conseguir fazer isso, ele tem uma abertura bucal satisfatória. Além disso, ele precisa acoplar ou conter 3 dedos na distância mento-ioide, ou seja, a distância entre o queixo do paciente, a parte da frente do queixo, até o osso ioide devem caber 3 polpas digitais do paciente. E 2 dedos na distância tireoide. Então a gente palpa no paciente onde é a cartilagem tireoide, onde é o osso ioide, e aí deve-se caber pelo menos 2 polpas digitais nessa distância. Tá bom? Se essa regra for falha, ou seja, se o paciente não conseguir acoplar 3 dedos entre os incisivos, ou 3 dedos na distância mento-ioide, ou 2 dedos na distância tireoide, ele tem um preditor de via aérea difícil. O M do mnemônico Lemon é de Malamparte. Então a gente pede para o paciente abrir a boca, colocar a língua para fora, sem fonação, isso é muito importante. Então
Ele não deve falar A, é só abrir a boca e pôr a língua para fora. E a gente vai ver se ele tem uma classificação de Mallampati 1, 2, 3 ou 4. O O do mnemônico Lemon é para obstrução ou obesidade. Obesidade por si só é um dos principais preditores de via aérea difícil, mas o O também serve para obstrução. Então, existem condições clínicas que podem nos deixar um pouco mais atentos para essa possibilidade de via aérea difícil, especificamente de obstrução, como no caso de algum abscesso retrofaríngeo. Se o paciente tem trissomia do 21, classicamente são pacientes que têm macroglossea. Se eles têm câncer de cabeça e pescoço, hematoma cervical, se foram vítimas de inalação de fumaça. Ok? E o último, a última letra do nosso mnemônico Lemon é N de neck mobility, ou mobilidade cervical. Então, aquele paciente vítima de trauma ou que está usando colar cervical, tem uma luxação atlantoaxial, tem uma artrodese, são pacientes que não conseguem fazer, né, essa flexão cervical com extensão da cabeça. Então, eles não conseguem ou eles não podem ser colocados na posição do cheirador, né, o sniffing position. Então, nesse contexto, se o paciente não tiver uma mobilidade do pescoço satisfatória, ele também vai pontuar aí um ponto no Lemon e vai ser considerado como preditor de via aérea difícil. Para ele não ser considerado preditor de via aérea difícil pelo mnemônico Lemon, ele, né, tem que ser. Não pode ter nenhum dessas alterações que foram aqui descritas, tá? Porque se ele tiver qualquer uma alteração, quer seja na letra L, E, M, O ou N, ele é considerado preditor de via aérea difícil e aí a gente já vai entrar um pouquinho mais atento. Claro que, mesmo aqueles pacientes que não têm preditores de via aérea difícil pelo mnemônico Lemon, podem se tornar uma via aérea difícil. Então a gente sempre vai entrar munido e bem preparado, pronto para ganhar, em qualquer situação, tá bom? Mas a avaliação primária de via aérea do paciente ela é essencial para que a gente anteveja uma situação difícil e a gente fique ainda mais atento. Então, se a gente tivesse que elencar dois preditores de via aérea difícil, classicamente a gente vai citar a obesidade e se o paciente tem história pregressa de via aérea difícil. Então, se ele já foi submetido a alguma intubação previamente, sobretudo se é um paciente que está na UTI, num pós-operatório, ele já foi intubado uma vez. Então, essa informação que, via de regra, vem dos anestesiologistas é essencial para a gente é, ter já na história do paciente e a gente antever uma via aérea difícil. Então, além da gente avaliar a via aérea difícil, o primeiro A do nosso algoritmo approach também é assegurar divisão de tarefas. Tá? Então, a gente vai assegurar que a gente tenha, idealmente, 5 pessoas participando do processo de intubação. A gente tem uma pessoa na via aérea, que é efetivamente quem vai realizar a intubação, que é um médico. Né? Na via aérea 2, uma pessoa para auxiliar a intubação, que pode ser um fisioterapeuta, pode ser um médico também. Então, idealmente, são 2 pessoas que ficam na via aérea do paciente, uma pessoa que vai ficar, né, dedicada à administração das medicações, que via de regra são os enfermeiros, uma pessoa que vai ficar responsável somente por olhar os sinais vitais e avisar a liderança quando tiver algum limite de segurança que foi ultrapassado, e a figura da liderança, que é justamente quem vai coordenar todo esse cenário, que vai fazer a, a delegação das tarefas no momento adequado, vai unir toda a equipe em prol do paciente para realizar aquela intubação, tá bem? Então, idealmente, a gente vai ter esse cenário ideal aqui, contando com pelo menos 5 pessoas para realizar a intubação. Depois do A, a gente tem o primeiro P, que é de pré-oxigenação, que é a tarefa mais importante de todo o curso de via aérea sobre como oxigenar o paciente. Então eu tenho essa frase daqui, que é uma frase muito emblemática, está em inglês, que é Let's start banging the patient, que pode ser traduzida como, olha, vamos começar ambusando o paciente. Se o paciente está desoxigenando, está desaturando, a primeira coisa que a gente faz é pegar um dispositivo que você consiga fazer uma concentração de oxigênio de 100% e acoplar na respiração do paciente. Tá? Se ele tem um drive respiratório excelente, ele já vai estar sendo oxigenado com uma FI de 100%. Se ele não tem drive respiratório, beleza, a gente começa a fazer a ventilação manual, comprimindo ou apertando o ambu e criando um volume corrente para o nosso paciente. Tá? E é muito raro a gente não conseguir
oxigenar bem o paciente nesse momento. Tá? Pode acontecer, óbvio, mas via de regra, quando a gente, né, troca a fonte de oxigênio e coloca uma FI de 100%, você consegue oxigenar bem o paciente. Isso é muito importante porque, mais uma vez, né, trago uma frase em inglês para vocês, mas é um mnemônico também. If the patient's pink, you have time to think. Então, se o paciente está rosa, se ele está oxigenando bem, excelente. Você consegue pensar, você consegue orquestrar cada uma das próximas etapas com segurança e você evita que eventos adversos aconteçam durante a intubação ou imediatamente após. E para a gente oxigenar bem o paciente, tem algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira coisa é pegar o ambu, ligá-lo na fonte de oxigênio, tá? E outra coisa é o selamento ideal da máscara sobre o rosto do paciente, que a gente pode utilizar a técnica do C e do E, ou a técnica do Jaw Thrust, que vou falar no próximo slide. Tem um pouco mais de evidência da gente para oxigenar o paciente com a cabeceira do leito 15 a 30 graus. Se você tiver disponível na sua instituição um capnógrafo e uma válvula de PIP para pré-oxigenação, você pode utilizar. A gente tem tido um pouco mais de evidência sobre pré-oxigenação feita com pressão positiva, tá? E se o paciente não tiver com a via aérea aberta, apesar de todas essas otimizações, você pode utilizar a cânula orofaríngea ou a cânula nasofaríngea, tá bem? Se você nunca viu uma válvula de PIP que a gente pode acoplar no ambu, tá aqui, ó. Ah, essa válvula de PIP ela não é cara, né? A gente consegue comprar em qualquer cirúrgica e ela consegue regular a PIP, que varia de 5 a 10 ou de 5 a 20, a depender do modelo. E a gente consegue ambusar o paciente, inclusive mantendo um volume, né, residual um pouco maior, o que faz com que você gere uma pressão positiva expiratória final, literalmente uma PIP. E aí você consegue, né, recrutar uma quantidade maior de alvéolos que funcionalmente vão deixar o seu paciente oxigenado por mais tempo. Tá? Então, se você tiver disponível na sua instituição, estiver fazendo uma ventilação manual, sugestão é você utilizar a válvula de PIP. E se você também tiver disponível um capnógrafo, você pode utilizar o capnógrafo, porque ele vai te dar uma boa ideia se o selamento da máscara contra o rosto do paciente está sendo feito de uma maneira satisfatória também, ok? E aqui eu mostro para vocês a técnica do sei do E, que geralmente é feita quando tem uma pessoa só ventilando o paciente, onde a gente tem aqui o dedo polegar e o dedo indicador fazendo uma pressão ou empurrando a máscara contra o rosto do paciente, e os demais dedos colocados aqui na mandíbula, na linha mandibular. Nota bem que não é no tecido muscular aqui debaixo do queixo, mas sim no osso, nessa parte da linha mandibular, fazendo uma tração para cima e fazendo aqui uma extensão cervical do paciente, tá bem? Quando a gente tem duas pessoas ventilando o paciente, a gente pode utilizar a técnica do 2Cs e 2Es, que é basicamente essa técnica daqui, mas feita com a mão esquerda e mão direita. Ou a gente pode utilizar a técnica do Jaw Thrust, tá? Que ela é mostrada bem aqui nessa imagem, onde com a iminência tenar eu faço uma pressão da máscara contra o rosto do paciente e com os demais dedos posicionados agora no ângulo da mandíbula, eu faço um encaixe da mandíbula, eu faço uma anteriorização da mandíbula, tá? E aí, fazendo isso, né, e também fazendo uma extensão aqui da cabeça do paciente, eu consigo converter uma via aérea obstruída numa via aérea pérvia. Isso é super importante porque muitas vezes, quando a gente foca somente nesse selamento aqui da máscara, sem fazer um jaw thrust ou fazer uma flexão aqui da cabeça, aliás, uma extensão da cabeça, né, uma flexão cervical, extensão da cabeça, se eu não fizer isso, muitas vezes eu consigo colocar o ar dentro do pulmão. Mas se a via aérea não tiver pérvia, esse ar não consegue sair, tá bem? E se você estiver tendo alguma dificuldade em ter essa perviedade, aí o próximo passo é a utilização de uma cânula orofaríngea, que é a cânula de Guedel, ou uma cânula que está errado, não, que é a nasofaríngea, tá bem? E como é que a gente determina qual que é o tamanho de cada um desses dispositivos? A cânula orofaríngea ela é medida da comissura labial ao ângulo da mandíbula, e a nasofaríngea é medida da aleta nasal ao lobo da orelha. É fácil da gente perceber isso, afinal,
A cânula de Guedel vai logo na boca, então faz sentido que eu meça até o ângulo da mandíbula. E a nasofaringe eu preciso passar por dentro do nariz, né? Então vou medir a partir do meu nariz e ela vai ficar um pouquinho mais alta. Então eu vou medir até o lobo da orelha. O segundo P do nosso algoritmo approach é de preparação. Então a gente já avaliou a via aérea do paciente, a gente já pré-oxigenou, que é a parte mais importante. Agora a preparação, que é a etapa mais longa. E se você tiver na sua instituição um checklist, o checklist deve ser feito nesse momento, tá? Mas se você não tiver um checklist, o que que não pode faltar definitivamente? Você não pode se esquecer de programar a pressão para ciclar a cada 2 minutos, tá bem? Se você estiver utilizando uma pressão não invasiva. E se o paciente tem hipotensão, você tem que ter estratégia para recuperar essa pressão do paciente. Então, administra uma determinada quantidade de cristalóide. Aqui eu coloquei um exemplo de 1000 ml de ringer lactato. Vamos preparar uma solução de norepinefrina, vamos manter em bomba de infusão contínua, inclusive se a pressão média do paciente estiver abaixo de 70, minha sugestão é já iniciar a norepinefrina. Precisamos de acessos venosos calibrosos e coxins para posicionamento da cabeça, tá? Outra coisa que não pode faltar, né, vai ser seringa para insuflação de cuff, material para aspiração e material para fixação do tubo. Agora, se você tiver um checklist, é essencial que seja feito nesse momento, tá? Aqui eu trago um exemplo de checklist, né, onde aqui na avaliação inicial, que é o nosso A e o primeiro P já foi feito, e agora a checagem do material que é feita propriamente nessa parte daqui da preparação. Ó, eu preciso do quê? Laringoscópio, lâmina 3 e 4 curvas funcionantes. Videolaringo é necessário. Tubo orotraqueal, né, previsto, já testado, 7,5, 8, 8,5. Seringa para insuflação do cuff. Material para fixar o tubo. Fio guia para o tubo prontamente disponível. Ambu com máscara para ventilação positiva funcionante conectado ao oxigênio suplementar. Guedel 3 e 4 prontamente disponíveis ou cânula nasofaríngea. Material de aspiração pronto, ventilador pronto, estetoscópio para confirmação da posição da cânula orotraqueal e capnógrafo disponível. Além disso, né, drogas para intubação aspiradas e prontas, posicionamento adequado do paciente, cardioscópio funcionante, oximetria de pulso funcionante de preferência no membro contralateral, onde está o manguito, para aferição da pressão, monitorização da pressão funcionante, quer seja manguito ou PAI, acesso venoso funcionante e monitor visualizado pelo médico que faz o procedimento ou pelo médico auxiliar, que o médico, na verdade, é a liderança daquela distribuição que a gente viu, idealmente de 5 pessoas, tá? Além disso, decúbito dorsal e coxim suboccipital. Então, notem bem, turma, que a gente tem muitos elementos e lembrar de todos eles no momento de estresse é difícil. Por isso que é recomendável que a instituição de vocês tenha um, um checklist de via aérea, nem que seja dessa parte de materiais, para a gente garantir que todos estejam presentes, porque buscar um material no momento da intercorrência é sinônimo de que as coisas vão dar errado, né? E ninguém entra na UTI com dedos cruzados, torcendo para que as coisas deem certo. A gente entra para ganhar e a gente entra com todos os materiais já conferidos. E ainda dentro da preparação, a gente tem que decidir qual que é o plano para a intubação desse paciente. E, essencialmente, a gente vai decidir se a gente vai fazer uma intubação acordado ou se a gente vai fazer uma intubação com sedação e bloqueio neuromuscular, tá? O que que eu preciso ter para uma intubação acordada? Preciso ter 3 elementos. Primeiro é tempo. Segundo é paciente cooperativo e uma equipe que tenha uma certa experiência na realização de intubação acordada. Então, via de regra, essa é a exceção. Agora, se eu decidir intubar um paciente com sedação e bloqueio neuromuscular, eu vou decidir se eu faço uma sequência rápida de sedação, que é aquela onde eu não faço a ventilação manual, ou seja, eu faço o meu agente sedativo no meu bloqueador neuromuscular sequencialmente, e eu vou utilizar essa estratégia quando o paciente não está em jejum, ou se eu vou fazer uma sequência atrasada. Sequência atrasada é aquela onde eu faço a ventilação manual, eu posso ter um tempo para resgatar a oxigenação do paciente quando ele está desaturando, e aí eu quero ganhar
pouco mais de pré-oxigenação fazendo a ventilação manual, utilizando um ambu, de preferência com a válvula de PIP. Eu vou utilizar essa estratégia quando o paciente está em jejum e aí eu tenho menos risco de insuflar o estômago dele e ele apresentar uma broncoaspiração, porque eu sei que o estômago dele está vazio, tá? E se eu decidir fazer uma sequência rápida ou uma sequência atrasada, entre aspas, de sedação e bloqueio neuromuscular, eu tenho o direito de laringoscopar 3 vezes. Então eu preciso determinar o que que é plano A, o que que é plano B e o que que é plano C para poder entubar o paciente, tá? Mais comumente a gente vai seguir por essa via, tá? Né, não tem estatística para apresentar aqui, mas eu tenho percepção que seja em torno de uns 85, 90% das vezes a gente vem por essa via, tá? E é a nossa exceção, essa parte daqui da intubação acordada, tá bem? Exemplos de plano A, plano B e plano C. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre videolaringo, laringoscópio, mas aqui alguns exemplos, ó. Videolaringo com fio guia, como plano A. Um plano B, um videolaringo com bugie. Plano C, uma laringoscopia direta, né, que pode ser feita também com a introdução do tubo com fio guia ou com bugie, tá? A grande verdade é que o videolaringo ele vai te dar um ângulo de visualização maior. E o laringoscópio direto ele vai te dar um ângulo de visualização menor. Mas isso não significa que você às vezes tentou um videolaringo, não deu certo, você quer tentar com laringo convencional, um laringo direto, perfeito, pode tentar também. Porque tudo vai depender da sua experiência e a sua expertise em relação a cada um desses dispositivos, tá? Ah, mas assim, o mais importante que eu queria frisar nesse slide é que se você tem um plano A e não deu certo com o plano A, você vai mudar para o plano B. O plano B tem que ser diferente do plano A. E o plano C tem que ser diferente do plano B. E então, assim, se você teve uma dificuldade, e aí o que você vai fazer é que no plano seguinte você vai fazer alguma coisa diferente. Ah, posso mudar a lâmina que eu utilizei porque eu vi que é uma via aérea mais anteriorizada e, portanto, eu quero tentar uma lâmina de Miller? Cara, pode, excelente. Ah, poxa, eu quero tentar uma lâmina de McCoy? Pode, perfeito. Ah, eu quero mudar a pessoa que está entubando. Né, eu tentei 2 vezes, não consegui, mas tem um médico que está entubando aqui junto comigo e eu quero que ele tente, porque ele tem mais experiência que eu, ou tem a mesma experiência e vai mudar a pessoa. Mas é sempre importante a gente ter um plano diferente do outro, tá? Lembrando sempre que você vai tentar laringoscopar 3 vezes, tá bom? Não mais que isso. Depois a gente vai falar do algoritmo. E cada uma dessas vezes aí vai ser diferente da outra. Se eu puder sugerir também, dentro da preparação, o posicionamento do material. À direita, a gente vai deixar o tubo, ou a pessoa que vai te entregar o tubo, com a seringa já acoplada nele, tá bem? E material para sucção ou aspiração de vias aéreas. E à esquerda, todo o resto do material. Então, à esquerda a gente vai colocar o laringoscópio, tá? À sua esquerda, tá? Que também vai ser a esquerda do paciente, já que está na cabeceira. Laringoscópio, lâminas alternativas, videolaringo, cânula de Guedel, cânula nasofaríngea, bugie, máscara laríngea, todo o resto do material vai ficar à esquerda e à direita vai ter o tubo com a seringa acoplada e o material para sucção, ok? E aí você vai decidir, dentro de cada uma daquelas estratégias, qual que é a droga que você vai utilizar. Via de regra, a gente faz uma pré-medicação, indução e bloqueador. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais da evidência de cada uma delas, mas eu trago aqui uma sugestão de dose a ser utilizada em cada um dos agentes de pré-medicamento, indução e bloqueador, com algumas precauções que podem ser interessantes da gente revisar. E beleza, gastamos bastante tempo na preparação, mas uma etapa é essencial, e nesse momento que foram lançadas várias informações e que a equipe e o paciente estão tensos, está na hora da gente revisar o nosso plano, tá? E esse é o R do nosso algoritmo approach. E é o que eu acho essencial e que muitas vezes é esquecido, porque nesse momento vem o perfil de liderança, né, atuando nesse momento. Então, bacana. Agora que a gente tem tudo pronto, a gente vai começar o procedimento. O ideal é que a pessoa, né, a liderança, revise o que, que vai ser feito. Ó, então, a gente tem um paciente que está sendo entubado por esse motivo, está internado devido a uma sepsis de foco pulmonar, tem necessidade de intubação. O nosso plano A vai ser esse, o B vai ser esse, o C vai ser esse. A gente vai utilizar tal e tal medicação.
Os nossos limites de alarme vão ser esses, né? Já vamos falar de limite de alarme, saturação abaixo de tanto, frequência abaixo de tanto, uma pressão arterial média abaixo de tanto. A pessoa 1 está na medicação, a pessoa 2 e 3 estão na ventilação, sendo que 2 irá entubar, e a pessoa 4 está nos sinais vitais. Tá bom? Estão todos prontos? Vamos começar. Tá? E aí, o O que se mistura um pouquinho com a revisão é orientar limites de alarme. E aí é super importante que tenha uma pessoa dedicada e totalmente dedicada à visualização do monitor, que vai, né, avisar para a liderança se a gente tiver algum sinal vital que atingir o limite de segurança. Aí que eu trago alguns exemplos que eu costumo utilizar na minha prática, que é o seguinte: olha, se o paciente atingir uma frequência cardíaca abaixo de 60, ou uma saturação menor do que 89, ou menor ou igual a 88, ou uma pressão arterial média menor do que 65, a gente vai pausar o procedimento e a gente vai resgatar a oxigenação dele, ou vai aumentar o vasopressor, tá? Porque se a gente continuar com esses limites tendo sido atingidos, o paciente vai ter uma PCR e a gente não quer isso, tá? Então acaba que a revisão que a gente viu no slide anterior já compreende esse ó de orientar limites de alarme, mas é importante que a gente não se esqueça de quais são os limites de alarme para a gente garantir a segurança do paciente. Tá? Lembrando aqui na divisão, uma pessoa responsável pelos sinais vitais. O A é de administrar. Administrar as medicações somente se todas as etapas anteriores foram cumpridas. Então, o que a gente vê na prática é que muitas vezes existe uma ansiedade da gente colocar o tubo na garganta do paciente e pronto. Só que não. A última coisa que a gente faz é colocar o tubo na garganta do paciente. Então, a gente só vai começar a intubação propriamente dita, com a indução anestésica e a laringoscopia, ou qualquer que seja a técnica, depois que todas as etapas anteriores foram cumpridas, tá bem? E é importante que na hora de administrar seja feita uma comunicação em alça fechada. Então, por exemplo, administre 20 miligramas de etomidato agora, seguido por 100 miligramas de rocurônio. Então, a liderança determinou que agora seja administrado aí em sequência rápida o etomidato e rocurônio. A pessoa que administrou as medicações vai dizer administrando o etomidato, administrando o rocurônio, lavando as medicações, medicações administradas. Então, essa parte aí da alça fechada é super importante. O C do nosso algoritmo Approach é a confirmação da posição do tubo. E a maneira mais correta da gente poder conferir se o tubo está na posição correta é através do capnógrafo. Então, o capnógrafo é sempre muito bem-vindo em qualquer intubação, quer seja eletiva, semi-eletiva ou de urgência, e a gente precisa ver o contorno de pulso em pelo menos 3 expirações, tá bom? Muito cuidado, porque às vezes existe um pouco de CO2 no estômago do paciente, então algumas vezes isso pode falsear a leitura do capnógrafo, tá bem? Então você tem que ver por pelo menos 3 expirações presença de curva na capnografia. E se você não tiver um capnógrafo, ou se você quiser associar ao capnógrafo a técnica da ausculta, eu acho excelente também, acho muito bem-vinda. Medicina é um pouco mais clássica, mas né, são métodos que não se excluem. Auscultar primeiro o epigastro do paciente, tá? Porque se o tubo não estiver aqui, você vai auscultar lobo, pelo menos assim, a parte inferior, na verdade, você ausculta aqui mais o lobo médio do pulmão direito, né? Porque o inferior ele fica mais infradiafragmático, desculpa, ele fica mais, ele é mais difícil de ser auscultado, né? Ele fica sobretudo na região posterolateral, mas a gente ausculta aqui assim, a base direita, porque se ele não tiver no epigastro, no estômago, ele estará aqui no pulmão direito. Depois, em 3 a gente vai auscultar a base esquerda para ver se está simétrico e a gente garante a simetria auscultando o ápice esquerdo e o ápice direito, nessa sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Mas lembre-se sempre de começar pelo epigastro. E o H, em inglês, hold. Hold, nunca perca uma via aérea garantida. Isso aí é das regras principais de manejo de via aérea em terapia intensiva. Tá? Segura o tubo, põe sua mãozinha lá, apoia os outros dedos no queixo, enquanto os outros 2 dedos
no queijo do paciente, obviamente, enquanto os outros dois dedos seguram o tubo. E aí, você vai segurar o tubo até que alguém fixe o tubo, quer seja com corfeste, com cadarço, com qualquer outro dispositivo para manter a via aérea segura. Tá? Então, fixação adequada do tubo, checagem do posicionamento, cabeceira 30 graus, avaliar pressão de cuff, avaliação dos parâmetros hemodinâmicos após a conclusão da intubação orotraqueal, lembrar que ele pode instabilizar na sequência, e coisa super importante também é ajuste do ventilador mecânico para evitar uma acidose, quer seja respiratória, quer seja mista, após a intubação. Solicitação de raio-x, gasometria e avaliar a necessidade de sedação contínua, que é nosso feijão com arroz. Tá? Aqui é só mais um exemplo de checklist de após o procedimento. Então, lembrando do nosso algoritmo approach, turma. A avaliação de via aérea, a gente vai lembrar do quê? Do mnemônico Lemon, para a gente saber se a via aérea é difícil ou não. E atribuir tarefas. Pré-oxigenar o paciente, primeiro P, que é o mais importante. Tá? Pré-oxigenação é super importante. Segundo P, preparação. Aqui eu vou fazer o checklist e a etapa mais demorada, mas gaste tempo aqui para você não ter intercorrência para frente. R, de revisão, momento de você unir a equipe multiprofissional, espírito de liderança, todos são importantes em prol do paciente. Orientar limites de alarme, de pressão, frequência cardíaca e saturação. Administrar as medicações sedativas, hipnóticas, somente se as etapas anteriores estiverem completas. Confirmar a posição do tubo, capnografia principal. Se não tiver, pode fazer a ausculta, não tem problema algum. Hold, segura o tubo, nunca perca a via aérea do paciente, super importante. E é isso, turma, que eu tinha para falar dessa nossa primeira aula, tá bom? Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso algoritmo de manejo convencional de via aérea. Te vejo lá. I pray that love will shelter us from our fears. Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside with all the cards we were dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas.